Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as relações métricas num triângulo qualquer, né? O que a gente está falando aqui exatamente? A gente está falando de lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Nesse vídeo a gente vai demonstrar essas formulações, tá? Entender como e por que elas acontecem, para que a partir de agora você possa resolver esses problemas, né? De triângulo qualquer, já sabendo que realmente isso daqui que você usa é verdade, tá? Bom, vamos lá. Lei dos senos. Qual é a lei dos senos? A lei dos senos me diz o seguinte, né? Antes de eu dizer o que ela diz, eu tenho que dar nome aos bois aqui, tá? Eu vou falar o seguinte aqui. De frente para o vértice A eu tenho um lado Azinho, tá? De frente para o vértice B eu tenho um lado Bzinho. E de frente para o vértice C eu tenho um lado Czinho, tá? E esse triângulo ele está inscrito numa circunferência de raio R, tá? Todo triângulo é inscritível a uma certa circunferência, então isso daqui não está particularizando em nada, tá? Todo triângulo é possível você traçar uma circunferência inscrita a qualquer triângulo, tá? Bom, o raio dessa circunferência aqui é R, tá? E qual é a nossa lei dos senos? A lei dos senos me diz o seguinte, ó, que Azinho sobre o seno de A, vou chamar de seno de A, é igual a Bzinho sobre o seno de B, que é igual a Czinho sobre o seno de C. Tá? E o mais importante é que isso daqui ó, também é igual a 2R. Né? E assim você consegue relacionar as medidas do seu triângulo com o raio da circunferência, certo? Que circunscreve esse triângulo. Né? O triângulo está inscrito na circunferência e a circunferência circunscreve o meu triângulo. Tá bom? Agora, beleza, né? Vamos provar isso aqui, né? Vamos provar aquilo ali. Deixa eu colocar aqui, ó. Demo. Nossa demonstração, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso, sem perda nenhuma de generalidade, traçar aqui, ó, um segmento de reta, tá? Vou traçar um diâmetro, tá? Partindo do vértice C, vai passar pelo centro da circunferência e vai encontrar aqui a minha circunferência em algum ponto aqui em cima, concorda? É essa reta que eu vou traçar, ó. Vê se não vai acontecer isso, ó. Encontrei aqui num ponto D. Encontrei ali num ponto D. Isso aqui é diâmetro, né? Ó. Eu posso escrever aqui, ó. DC é diâmetro, né? Então DC é igual a 2R, tá? E além disso, outras coisas interessantes acontecem, né? Porque olha só, eu posso enxergar aqui o triângulo BCD, ó. Vou fechar esse triângulo aqui, ó. Certo? Duas perguntas. Primeiro, quanto é que vale o ângulo CBD? Esse aqui, ó. Concorda que ele vale 90 graus? Não é? Como é que eu tenho essa certeza? Bom, ele está enxergando aqui, ó, o arco CD. Como CD é diâmetro, esse arco é de 180, o ângulo está inscrito, ele vale a metade. Se ele vale a metade, aqui é 90 graus. Tá? Então, ó, o que eu sei também? Eu sei que o triângulo BCD é retângulo, né? O triângulo é retângulo, certo? Com o quê? Com CBD igual a 90 graus. Esse é o meu ângulo reto do triângulo retângulo. Opa, quase que eu fui aqui. Esse é o ângulo reto do triângulo retângulo. Tá bom? Outra coisa que é importante, ó. Quanto é que vale esse ângulozinho aqui, ó? Concorda que ele tem que ser igual a esse? Por quê? Ângulo inscrito, né? Ó, esse ângulo A aqui, né, que é do vértice A, esse ângulo A, ele está enxergando esse arco CD aqui, ó. Concorda que é esse arco que ele enxerga? Não é? Aqui, ó. Está enxergando esse arco. Agora, o ângulo D, ele também está enxergando o mesmo arco, né? Como o arco enxergado pelos dois ângulos é o mesmo, então o ângulo é o mesmo, né? Então aqui também vale o ângulo A, ó. O que eu posso escrever aqui, ó? Que CDB é igual a CAB,
que eu estou chamando de ângulozinho A. Não é? Por quê? Por causa do ângulo inscrito. Tá bom? Partindo desses princípios, o que eu posso pensar aqui? Ó? Bom, enxergando o triângulo retângulo CBD, né? O que eu posso fazer? Bom, eu sei que aqui é um ângulo reto equivale ao ângulo A, né? Então, ó, o cateto oposto eu conheço, né? Que vale o Azinho. E a hipotenusa eu também conheço, né? Esse cara daqui eu não conheço, tá? O BD eu não sei quanto vale e nem quero saber, porque ele não faz parte do meu triângulo. Só que isso aqui é diâmetro, né? Esse pedaço aqui, ó, vale 2R. Do C até o D, né? Estou usando essa parte daqui, ó. Tá? E se eu aplicar o seno, o que acontece? Ó? Concorda que eu posso falar que o seno de A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? O cateto oposto vale A e a hipotenusa vale 2R. Certo? Então, ó, se eu isolar o 2R, né? Pensando já na minha fórmula final, se eu isolar o 2R, eu posso escrever que 2R é igual a A sobre o seno de A. A sobre o seno de A. Tá? A demonstração ainda não acabou, mas ela já acabou, né? Porque repara só, o que eu fiz aqui para poder conseguir mostrar que isso aqui acontece? Eu parti do vértice C, ó, e tracei alguma coisa aqui, ó, para montar o quê? Um ângulo A e construir um triângulo retângulo. Se eu tivesse partido daqui, ó, traçasse uma outra, tá? Um outro diâmetro aqui, ó. Tá? Tracei esse diâmetro aqui. Beleza? Se eu traço esse triângulo aqui agora, ó, que ângulo que é esse? Concorda que esse ângulo aqui está enxergando esse arco? Assim como esse ângulo está enxergando o mesmo arco, né? Então eu construo aqui o ângulo B, ó. Aqui é o ângulo reto. Tá vendo? A construção é análoga. Eu vou falar que o seno de B é Bzinho sobre 2R. E vou acabar chegando na mesma coisa. Então eu posso mandar aqui um analogamente, ó. Analogamente. O quê? O 2R também é igual a Bzinho sobre o seno de B. Certo? E o 2R também é igual a Czinho sobre o seno de C. Portanto, o que eu posso escrever? Que A sobre seno A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C, que é igual a 2R. Não é? E essa daqui, na minha mão, é a nossa lei dos senos. Beleza? Posso colocar um CQD aqui no final, né? Como queríamos demonstrar. Tá certo? Então, o que é importante aqui também, né? Você reparar o seguinte. Exceto os problemas que envolvem o raio, para você usar a lei dos senos, você tem que relacionar dois ângulos, né? Dois ângulos com dois lados. Então, ou você tem dois ângulos e tem um lado que quer saber o outro, ou você tem dois lados, tem um ângulo e quer saber o outro, né? Então, essas relações, elas são bem particulares, tá? Essa é a nossa lei dos senos, tá? Então, agora, a gente vai ver a lei dos cossenos. Bom, gente, do que se trata a lei dos cossenos, né? Eu tenho que relacionar essas coisas aqui, ó. De frente para o ângulo A, de frente para o vértice A, eu tenho um lado Azinho. De frente para o vértice B, eu tenho um lado Bzinho. E para o C, eu tenho um Czinho aqui, né? E esse ângulo daqui, ó, eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Podia chamar de ângulo A com circunflexo em cima, mas eu vou chamar de ângulo alfa para ficar mais bonitinho. Qual é a lei dos cossenos, né? Deixa eu escrever ela logo aqui em cima. Tá? A lei dos cossenos é a seguinte, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Tá? A ao quadrado mais B ao quadrado mais igual, né? Perdão. A B2 mais C2 menos 2BC cosseno alfa. Tá? Por isso que é a lei dos cossenos, porque aparece um cosseno aqui na história e eu consigo relacionar os três lados do meu triângulo com uma abertura, né? Com um ângulo ali. Tá? Então, ó, vamos lá. Vamos demonstrar esse cara aí. A minha demonstração ela tem que ser feita em duas partes, porque eu tenho que considerar que esse ângulo daqui é agudo ou obtuso, tá? Então aqui, a primeira parte é alfa agudo. A fórmula vai cair na mesma coisa, tá? Mas
é importante a gente ver isso daqui. Aqui, ó, se alfa é agudo, isso aqui é a nossa demonstração, vou colocar aqui, demo, tá? Se alfa é agudo, o que acontece aqui, ó? Se o alfa é agudo, quando eu traço a minha altura, eu caio dentro do segmento AC, tá vendo? Se o alfa fosse obtuso, para cá assim, ó, então quando eu traçasse a altura ia cair fora, né? Então a minha construção ela vai mudar um pouco, por isso que eu tenho que fazer os dois casos, tá? Aqui, ó. Pensa no seguinte aqui, ó. O que você sabe para poder resolver esse problema aqui, né? Que é relacionar os três lados com um ângulo. Você sabe Pitágoras, tá? Pitágoras você pode usar, tá bom? Dá uma olhada aqui. Se eu traço a altura do triângulo, o que acontece? Ó? Esse aqui é um ponto H, tá? Esse Bzinho aqui, eu vou separar ele, ó. Eu vou falar o seguinte, ó. Esse pedacinho daqui de baixo vale X. Esse pedacinho aqui de baixo vale X. E esse daqui vale B menos X. De forma que o AC é a soma desses segmentos, né? Do comprimento desses segmentos que vai valer B. Tá certo? Então, ó, o que eu vou falar aqui pra você? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu posso enxergar o triângulo retângulo AHB e o triângulo retângulo CHB, né? E eu posso aplicar Pitágoras nos dois, desde que eu entenda que eu tenho uma variável aqui, ó, H, certo? Que ela vai aparecer para eu poder construir os triângulos, tá? Só que invariavelmente ela vai ter que sumir, porque eu não quero trabalhar com H, tá vendo? Eu tô colocando ela aqui para ela me auxiliar. Então, ó, o que eu vou falar aqui, ó? Eu tenho o triângulo. Vou fazer Pitágoras, né? Então vamos lá. Os triângulos são retângulos, a gente não precisa escrever isso aqui, né? Porque eu tracei a altura, né? Vou falar o seguinte, ó, Pitágoras no triângulo ABH, tá? O que vai acontecer aqui, ó? A hipotenusa é o C, né? Então eu vou ficar com H ao quadrado mais X ao quadrado igual a C ao quadrado, concorda? Agora eu vou fazer Pitágoras no triângulo BHC. Quem é a hipotenusa? É o A, né? Então eu fico com H ao quadrado mais B menos X ao quadrado igual a quanto? Igual a A ao quadrado. Certo? Então, ó, o que aconteceu aqui? Ó? Você ganhou um sisteminha, né? Tá? Você fez com que esse sisteminha acontecesse e você não quer trabalhar com H. E já que você não quer trabalhar com H, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer aqui, ó, é subtrair as equações, né? Eu vou fazer a de baixo menos a de cima, tá? Vou fazer essa operação aqui, ó. O H vai embora, tá? O H vai embora e você fica com o seguinte, ó. Escreve esse lado aqui primeiro, ó. Vê se não vai ficar assim, ó. A2 menos C2, ó, de baixo menos a de cima, igual a B menos X ao quadrado menos X ao quadrado, né? Tá certo? Agora, repara no seguinte aqui, ó. Você tirou uma incógnita que você não queria, mas você inseriu uma nova, né? Que é esse pedacinho daqui que a princípio você não conhece, tá? Mas, olha o que acontece aqui, ó. Se você enxerga esse triângulo, ó, concorda que você pode usar as relações métricas no triângulo retângulo e escrever o seguinte aqui, ó. Cosseno de alfa é igual a x sobre c, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o x é igual a c vezes o cosseno de alfa. O x é igual a c vezes o cosseno de alfa. Então você pode trocar o x aqui por c vezes o cosseno de alfa, né? E verificar no que vai acontecer. Só que antes disso, né, para você fazer menos conta, repara que isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Então eu posso escrever esse cara como o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo, que vai ser B menos X, né? Aí aqui já vai embora, né? Esse cara já vai embora, e como é que fica a sua conta? Eu vou pegar esse cara, tô trabalhando com esse daqui, né? Aqui, ó, A2 menos C2 é igual a B, que multiplica B menos 2x. Certo? O x é igual ao c cosseno alfa, troca ele aqui, ó. A2, ó, já vou passar esse cara para o outro lado, tá?
é igual a C2 mais B vezes B, B2, menos 2BX, né? Quando você trocar o x por c cosseno alfa, você vai cair exatamente aqui. Certo? O que vai acontecer então? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno alfa. Certo? E essa daqui é a nossa relação, que envolve os três lados e um ângulo, né? Os três lados e um ângulo. Repara na diferença, né? Lei dos senos, 2 lados e 2 ângulos. Lei dos cossenos, 3 lados e um ângulo. Tá? 3 lados e um ângulo. Então aqui, ó, não vou colocar o CQD aqui agora, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma parte da minha demonstração, que é alfa agudo. Tá? Agora vamos trabalhar com alfa obtuso, para você entender que não muda muita coisa não, tá? O alfa é obtuso, então eu posso imaginar o meu triângulo assim, né? Certo? Aqui é o meu vértice A, aqui é o meu vértice B, aqui é o meu vértice C, certo? Aqui vale Azinho, aqui vale Bzinho, aqui vale Czinho, e esse aqui é o meu ângulo alfa. Aquele ali é meu ângulo alfa. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que traçar a altura, né? Só que a altura vai pegar o prolongamento do lado, né? Olha a minha altura aqui, ó. Aqui está o meu ponto H, certo? Então repara que agora eu tenho dois triângulos retângulos aqui também, só que um é um pedaço do outro, né? Aqui não, estava um colado com o outro, né? Eles não tinham interseção alguma, né? Agora está um dentro do outro aqui, tá? Eu tenho o triângulo AHB, ó, que é retângulo, e tenho o triângulo CHB, que também é retângulo. Aqui é a minha altura, que eu não tenho e não quero, e aqui vai ser o xzinho que eu vou colocar, né? Repara no seguinte aqui, ó. A construção é igual, né? Eu não vou nem escrever quais são os triângulos que eu estou colocando Pitágoras, só vou escrever aqui, ó, Pitágoras. Triângulo pequeno, ó, concorda que é x ao quadrado mais h ao quadrado igual a c ao quadrado? Agora, usa o triângulo grande, ó. Usa o triângulo grande. Vê se não vai ficar, ó, b mais x ao quadrado mais h ao quadrado igual a ao quadrado. Certo? Aqui, ó. b mais x, h e a. x, h e c. São os dois triângulos que a gente está usando aqui, né? Então, repara só. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou subtrair, ó. E vai acontecer o quê, ó? A2 menos C2 igual a quanto, ó? Repara que o H vai embora, não é? E você fica com B mais X ao quadrado menos X ao quadrado. A construção aqui é análoga, né? Aqui eu fiz fazendo a diferença de quadrados, aqui eu vou desenvolver, tá? Só para fazer cada um de um jeito diferente. Então eu fico com o seguinte aqui, ó. A2 menos C2 igual, ó, desenvolve esse cara. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, menos x2. Tá? E ele vai embora aqui. Tá? Repara que você fica com a expressão análoga, né? Ó, A2, perdão, é igual a B2 mais C2 mais 2BX, né? Repara que aqui apareceu um menos e agora aqui aparece um mais, tá? O que a gente tem que fazer para chegar naquela fórmula lá? A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Encontrar uma relação com um triângulo retângulo que tenha um ângulo interno que eu consiga trabalhar. Só que o triângulo retângulo que tem alguma ligação com o ângulo alfa é esse daqui, né? Concorda? Só que o que é interessante aqui, ó, que se esse ângulo é alfa, o de dentro, essezinho daqui, ó, esse ângulozinho daqui, ó, ele vale 180 menos alfa, né?
Então eu posso escrever aqui o seguinte, ó, o cosseno de 180 menos alfa, o cosseno de 180 menos alfa, ele vale quanto? X sobre C. X sobre C. É bem parecido, né? Agora que vem o pulo do gato, que é o seguinte, ó. O cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa, né? É fácil a gente reparar isso aí. Se a gente pegar o nosso círculo trigonométrico aqui, ó, só um rascunhozinho, tá? E o que vai acontecer aqui, ó? Ficou bem torto, né? Não tem problema não. Se eu marco aqui um ângulo alfa, ó, onde é que está o 180 menos alfa? Ó? 180 menos alfa. Ele está aqui, né? 180 menos alfa é este arco daqui, né? Esse ângulo daqui vale alfa também, né? Os senos são iguais, né? Os senos são iguais, porque esse aqui é o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos, né? Certo? Então, ó, para ângulos suplementares, eles têm o mesmo seno, só que eles têm cossenos invertidos, né? Ó, são cossenos simétricos. Se esse cosseno aqui vale x, esse aqui vale menos x, né? Porque tá um para um lado e outro para o outro da minha orientação. Tá? Então eu posso realmente escrever isso daqui, né? Ou seja, nesse caso, o x ele é menos c cosseno alfa. Menos c cosseno alfa. Quando eu trocar esse x aqui por menos c cosseno alfa, esse sinal muda, volta para cá e aparece o cosseno de alfa, né? Então você fica com isso aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno de alfa. Beleza? Agora sim, né? Agora sim, C que D, como queríamos demonstrar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Tudo bem, gente? Só vou falar mais uma coisinha aqui, ó, que é a síntese de Clairaut. Bom, do que se trata essa síntese, né? A gente vai... Vamos dar uma mexidinha aqui nessa nossa relação, tá? Na lei dos cossenos, e vamos ver o que acontece, ó. Eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno alfa. Posso isolar o cosseno de alfa? Consigo, né? Passa esse cara para cá, ó. Você fica com 2bc cosseno de alfa igual a B2 mais C2 menos A2. Certo? Repara no seguinte aqui, né? Esse cara daqui, ó, ele já é positivo, né? Eu posso passar ele para o outro lado sem problema algum, ele é diferente de zero, mas o que importa para a gente é essa quantidade, tá? Olha só, o cosseno de alfa, ele vale B2 mais C2 menos A2 sobre 2BC, tá? Repara, eu consegui isolar o cosseno de alfa, né? Agora, o que acontece quando o alfa é um ângulo agudo? Concorda que o cosseno dele é maior que zero, né? E quando o alfa é um ângulo obtuso, o cosseno dele é menor que zero, tá? Aqui, ó, é isso que eu tô falando. Se o alfa está entre 0... Deixa eu botar de outra cor. Se o alfa está entre 0 e 90... Se o alfa está entre 0 e 90, o que acontece? O cosseno de alfa está entre 0 e 1. Né? E se o alfa está entre 90 e 180, né? Ângulo obtuso, o cosseno de alfa está entre menos 1 e 0. Tá? Isso aqui é muito importante. E quando o alfa é igual a 90? Bom, quando o alfa é igual a 90, o cosseno é igual a 0, né? O cosseno de 90 é igual a 0.
Tá bom? O que que a gente quer, onde que a gente quer chegar aqui, ó? É no seguinte, ó. Como, como o ângulo alfa é um ângulo interno de um triângulo, então, necessariamente, ele não tem como passar de 180, né? Porque se a soma dos três dá 180, se eu tenho um maior do que 180, os outros dois deveriam ser negativos, o que não faz o menor sentido. Tá bom? Se eu sei que o meu alfa é um número entre 0 e 180, então eu só tenho esses dois casos aqui, ó. E para a síntese que a gente vai usar, isso aqui acaba virando uma dupla seta, né? Por quê? Porque eu não tenho o ângulo entre 180 e 270 e nem o ângulo entre 270 e 360 para ter uma resposta entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 0, tá? São só esses os ângulos que servem pra gente, de 0 até 180 exclusive, tá? É claro aqui que para alfa igual a 90 graus, o cosseno de alfa é igual a 0. Tá? Então, ó, para que serve isso? Serve assim, ó, eu tenho um triângulo e eu conheço os três lados. Aí eu pergunto, o triângulo é obtusângulo? O triângulo é um triângulo acutângulo? O triângulo é retângulo? Bom, para ver se o triângulo é retângulo é mais fácil, né? O que você faz? Você utiliza o Pitágoras. Se o Pitágoras der certo, o triângulo é retângulo. E se ele não der certo, o que você faz? Cara, pensa assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Que eu tenho um triângulo que os lados são 3, 4 e 6. Tá? Eu sei que esse cara não é um triângulo retângulo, porque deveria ser 3, 4 e 5, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu pergunto para você, esse triângulo é um triângulo acutângulo? É um triângulo obtusângulo? Qual é a natureza do triângulo, né? Eu estou estudando a natureza do triângulo com relação ao ângulo, dado os lados, tá? O que você faz aqui, ó? Bom, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que enxergar o maior lado, né? Você vai ter que enxergar o maior lado. E o que você vai fazer? De frente para o maior lado, ó. Só um rascunho aqui. De frente para o maior lado, eu tenho o maior ângulo, né? De frente para o maior lado, eu tenho o maior ângulo. Se isso acontece, se eu meço esse ângulo daqui, ó, e ele for menor do que 90 graus, significa que os outros também são menores que 90, então, consequentemente, meu triângulo ele é acutângulo, tá? Agora, se esse ângulo for maior do que 90, aí o triângulo vai ser obtusângulo. Então, na realidade, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó? Analisa esse cara que está de frente para o maior lado, que aí você vai ter a sua resposta, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse cara é o seu A, né? Esse cara é o seu A, né? E você está calculando o ângulo alfa de frente para ele, tá? Tá aqui o seu triângulo. Aqui é 6, aqui é 3 e aqui é 4. Esse daqui é o seu ângulo alfa que você vai trabalhar, tá certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Quanto é que vale o cosseno de alfa? Bom, eu posso aplicar logo a lei dos cossenos ou já usar essa relação aqui direto, né? O cosseno de alfa, ele vale quanto? B2 mais C2 menos A2 sobre 2BC, certo? Como esse cara daqui é positivo, para você saber o sinal do cosseno de alfa, basta você analisar o sinal disso daqui, né? Então, ó, o que vai acontecer? Se B2 mais C2 menos A2 for maior que 0, então o seu triângulo é o quê? Se esse cara for maior que 0, o cosseno é maior que 0, então o alfa está nesse intervalo aqui, né? O seu triângulo é acutângulo.
tá? Se o B2 mais C2 menos A2 for menor que zero, o seu triângulo é acutângulo, obtusângulo. Certo? Acutângulo e obtusângulo. E o terceiro caso, que é se B2 mais C2 menos A2 for igual a zero, aí o triângulo é retângulo, né? É evidente que o triângulo é retângulo. Porque, ó, isola o A ao quadrado aqui, ó. Você não vai cair no Pitágoras? Triângulo retângulo. Tá? Repara no seguinte aqui, né? É importante você perceber a natureza do triângulo, tá? Dado que o triângulo existe, né? Senão você também tem que ver a condição de existência do triângulo relacionando os lados aqui, né? O maior deles tem que ser menor do que a soma dá 7, ok. E maior do que a diferença, o módulo, né? O módulo dá 1. Então 6 está entre 1 e 7, está tranquilo, o triângulo existe, tá. Então agora eu vou analisar a minha natureza do triângulo. Tá certo? Essa é a síntese de Clairaut, que serve para você verificar se o triângulo é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Tá? É evidente que para triângulo retângulo você usa o Pitágoras direto e verifica isso. Tá bom? Só uma coisa. O que a gente usou para demonstrar o teorema de a lei dos cossenos? Foram 2 Pitágoras. Né? Para você provar um Pitágoras são 2 semelhanças. Né? Então para você provar a lei dos cossenos são 4 semelhanças. 2 para cada triângulo retângulo que você tem que aplicar. Então, só para dizer para vocês que é possível você demonstrar a lei dos cossenos usando apenas semelhança de triângulo, tá? Só que não faz muito sentido, porque você acaba construindo a geometria para poder usar ferramentas mais fortes e não ficar tendo que traçar muitas coisas, né? Senão você carrega demais a sua figura, tá? E acaba se complicando. Beleza, gente? Pessoal, esse foi o nosso videozinho aí de relações métricas de um triângulo qualquer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!